Boa tarde, gente. Uma das coisas mais certas que eu fiz da minha vida ultimamente foi ter ficado aqui das 9h30 da manhã até agora. Já imaginam por que o riso de estudo. Carlos Barros, meu querido amigo, brilhante advogado, doutor Assad, Zanoni, professor Raimundo Palmeira, Giovanni Moraes. E o que é que eu estou fazendo aqui? Sinceramente, pela primeira vez em 26 anos como promotor de justiça, eu estou falando depois da defesa. Isso é maravilhoso. E é maravilhoso ver, por exemplo, tive a maior alegria quando cheguei aqui. Hoje, está sentado aqui na primeira cadeira, na primeira fila, quem me ensinou o pouco que sei de direito penal, o professor Roque Brito Alves. 1983, 84, eu tive a honra de ser aluno deste homem. E sinto hoje um misto de alegria em ver aqui, Gibinha. E uma tristeza enorme em ter perdido o Gibão. Eu começo dizendo o seguinte, não é brincadeira, e quando eu disse que adorei ficar até o fim, é porque eu ouvi, não gravei nada em celular, nem absolutamente nada, mas o que deu para gravar ficou na cabeça e eu tenho uma facilidade enorme de gravar essas coisas. O que foi dito a partir da primeira palavra de Carlos até agora, quando Giovanni terminou. E de cada uma dessas pessoas e de cada uma desses eu tiro cada vez mais um ensinamento de que estou no caminho certo. Eu tive como mentor, como meu grande professor, meu grande mestre, um homem que militou durante 50 anos como advogado criminalista. Meu saudoso pai Zé Rabiro. Eu tive durante 36 anos a oportunidade de trabalhar 10 anos como advogado criminalista. Eu fiz muito júri defendendo gente. E por uma questão de opção, de não querer assumir a magistratura, eu ingressei no Ministério Público há 26 anos. E estou doido para não perder meu emprego, porque se depender do que eu vi hoje de manhã, vão já acabar com o Ministério Público e vão acabar com o Judiciário. E eu vou passar fome. Eu digo sempre o seguinte... Eu sou advogado, eu advoguei 10 anos, está a minha inscrição a 12.041, se eu não estou errado. Não sei se vou reativá-la quando me aposentar, para não ter que aguentar charopada de promotor e de juiz. Não sei, vou na bengalinha até o fim. Por uma opção, há 26 anos atrás, eu fiz a opção de ser promotor de justiça do Tribunal do Júri. Eu assumi em agosto de 93... Em dezembro de 93, comecei na comarca de Exu, fazendo 17 júris seguidos, num acordo que havia sido feito e mediado por grandes pessoas aqui no estado, dentre eles Luiz Gonzaga, um acordo para acabar com aquela guerra fratricida lá no Exu. E caí na besteira de aceitar, não. Aceitei porque foi uma designação. Eu que já vinha de uma experiência de 10 anos de júri, fazer esses 17 júris na comarca do Exu. E no dia que cheguei lá, João Calixto, chefe do cartório, me chamou e disse: doutor André, tudo bem? Eu digo: tudo bem. São 17 júris aí, termina rápido, né? Eu digo: eu não sei, acho que não. Cada processo do tamanho do mundo. Doutor, isso aqui é o seguinte, o senhor é novinho, não tão novo, eu tinha 33 anos. Ele disse: isso aqui é um acordo que foi feito para acabar com essa guerra de A e B. Eu digo: e foi. Eu digo, como dizia, e não combinaram, e combinaram com os russos, avisaram os russos. Como assim? Eu digo: eu não participei de acordo nenhum, não. E fiz uma coisa que a partir daí
me firmei e sempre gostei de fazer no Tribunal do Júri, que é defender as minhas ideias respeitando as dos outros. Foram 17 júris, 17 absolvições. Absolvições que se impunham para que a Pai reinasse e voltasse a reinar naquela bela Exu. Mas absolvições absurdas, absolvições de legítima defesa, com um réu que levou 17 tiros de pistola nas costas jogando dominó numa tarde de lado da igreja do Exu. Não tem problema, foi feita a justiça no sentimento de justiça que a sociedade exuense queria fazer. E fiz os 17 júris e a partir daí comecei. Quero nesse momento agradecer, e agradeço a Eliane, agradeço a Joane, a André, a Raulison e a todos que organizam esse evento de terem me convidado e me darem um tema tão interessante: feminicídio. Feminicídio. E essa opção de ter ficado desde que assumi no Ministério Público, no Tribunal do Júri, é porque eu concordo com muito do que foi dito aqui, no sentido de que há tanta injustiça, há tanta coisa que se faz, porque nós temos juízes assim, que pensam assim, assado, nós temos promotores, nós temos, mas nós temos aquilo que é mais importante no Tribunal do Júri, na minha visão, que é a decisão de uma sociedade representada por homens e mulheres leigos, e é bom que não sejam advogados, para que o sentimento de justiça possa prevalecer naquela sociedade que pensa daquele jeito, naquela cidade, naquela região que pensa daquele jeito. Claro que a gente se insurge contra certas decisões, claro que a gente muitas vezes não concorda, e há os meios legais para se fazer isso. E eu começo para entrar no assunto dizendo o seguinte: advogado, e quem não é aqui vai ser ou está sendo, é voz comum, é a encarnação do diabo, não é? Porque defende tudo no mundo, até o dia em que não se precisa de um. Promotor de justiça é a encarnação da besta fera, até o dia em que não matem alguém do nosso convívio, da nossa família, ou um filho nosso, uma mãe, um pai ou um irmão. Aí o promotor de justiça passa a ser o anjo Gabriel. Não é nem de um lado nem de outro, é como diz Giovanni Moraes. Esses extremos a gente não quer, a gente não aceita. Nem advogado é a encarnação do diabo, nem o promotor é a besta fera em forma de gente. Vamos acabar com isso. O que a gente precisa saber é que a justiça é feita por nós, homens, mulheres, seres humanos, que temos as nossas funções. Precisamos entender o papel de cada um. Parem de criminalizar os advogados, mas parem de criminalizar o Ministério Público e o Judiciário. Todos nós fazemos parte, essas instituições são formadas por seres humanos que erram, que acertam, que muitas vezes acertam errando ou erram acertando. É um contraponto, Eu trouxe aqui só para feminicídio, seguindo na linha de raciocínio do que disse primeiro Carlos, depois Zanoni, depois doutor Assad. Aquela estatística, por favor, querido Carlos. Eu estou pior do que o doutor Raimundo. Bota aqui. Bom, dados estatísticos acerca do feminicídio no Brasil e em Pernambuco. Eu vou trazer esses dados para depois desenvolver minha linha de raciocínio. O Brasil ocupa o 5º lugar. Estamos atrás, vê que beleza, em feminicídio. Aquelas mortes de mulheres pela condição de mulher, enfim, está aí. Só estamos atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala, Rússia e Brasil. Estamos aí. Esses são os dados do Brasil em 2015. 445, 2016, 763, 2017, 10.047, 2018, 1.173. No ano 2019, só do estado de São Paulo, no primeiro trimestre, cresce aproximadamente 76% no estado de São Paulo, no primeiro semestre, aproximadamente na mesma proporção em todo o país. Estado de Pernambuco, 111 casos em 2016, 2017, 76, 75, até agosto, agora 48 casos. Está diminuindo. E o que é isso? É resultado do bom trabalho
Ou isso são subnotificações? Ou está se escondendo o jogo? Ou não está querendo se trazer a realidade? Porque não há um só dia que você ligue um rádio, uma televisão aqui para não se ver uma quantidade enorme. Estado de Pernambuco. Pasmem, ali. São dados agora, da semana passada. Primeiro lugar, onde mais se mata a mulher no Brasil pela sua condição, no feminicídio, Minas Gerais. Segundo lugar, São Paulo. Terceiro lugar, Rio Grande do Sul. Quarta, Bahia. Quinto, Pernambuco. De 228 homicídios ocorridos nos últimos 12 meses, 75 casos foram de feminicídio. E aí vamos agora para uma coisa que é interessantíssima. Estou falando de feminicídio, outros tipos de violência contra a mulher, e aí vai mais. De janeiro a julho de 2018, 4.000 aqui em Pernambuco conseguiram medidas protetivas na justiça para garantir distância do agressor. 2009 aumentou. Nos 7 primeiros meses de 2018, 2.416 inquéritos. Enfim, esses são os dados e eu não gosto muito de dado, não. Esse aqui eu vou deixar para analisar um pouco mais na frente. Esses dados. 39.500 mulheres procuraram a polícia, procuraram a justiça, o Ministério Público, vítima de todo tipo de agressão. Muito bem. E eu vou tratar única e exclusivamente de feminicídio. É impressionante o que nós temos visto nos tribunais do júri. Não vai aqui, prestem atenção no que eu estou dizendo, até porque filho de advogado, advogado durante 10 anos, 3 irmãos advogados, advoguei 10 anos, e tenho a plena consciência, primeiro e antes de tudo, talvez tenha sido a convivência neste meio que eu aprendi a respeitar, enquanto advogado, juiz e promotor, enquanto promotor, advogados e juízes. A convivência me fez e me trouxe para esse meio, de entender o papel de cada um. A gente não pode querer criminalizar aqui absolutamente nada, mas a gente também não pode querer viver em cima de resultados. Foi dito aqui, recentemente por o penúltimo palestrante, e é verdade. Grupos de WhatsApp de promotores, eu ganhei 3 júris. De defensores e advogados, eu ganhei tal júri. Ninguém ganha júri, nem ninguém perde júri. Raimundo Palmeira tem mais do que razão. Quando se mata alguém, não se ganha nada condenando ou absolvendo alguém. Parem com essa história de que eu ganhei júri. Eu nunca ganhei um júri na minha vida. Quem ganha ou perde um júri é a sociedade. Quando manda um sujeito que efetivamente tirou o bem mais sagrado que existe em todas as civilizações, do Ocidente ao Oriente, do cristianismo judaico ao muçulmano, a qualquer que seja a religião, o hindu, que quer que seja, não existe bem maior na face da terra do que a vida de um ser humano. E é preciso que alguém, em nome da sociedade, acuse quem efetivamente matou. Peça à sociedade que dê uma resposta, que quem não sabe viver em sociedade, quem acha que a solução é tirar a vida das pessoas, tem que ser afastado da sociedade. Não é possível se conviver desse jeito. Não é possível o sujeito ser responsabilizado, na maioria das vezes, por tirar a vida de uma mulher que o quis bem, que o amou, que lhe deu filhos, e depois apostando, na maioria das vezes, nas dificuldades de investigações mal feitas, apostando muitas vezes no trabalho do Ministério Público mal feito, muitas vezes apostando num judiciário que muitas vezes, Giovanni, decide de acordo com as conveniências de quem está lá ou de quem está aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui. E aí se aproveita de tudo isso para chegar e querer repassar para a sociedade que não. Eu não mereço ser punido. Eu sempre tive
dificuldade de ser promotor em outra área que não fosse a área do Tribunal do Júri. Porque eu concordo com muito do que foi dito hoje aqui. Eu ouvi ali atentamente e ficou gravado na minha mente atentamente tudo isso. Eu efetivamente concordo com muita coisa. Mas eu acho que quando a gente trata de homicídio, e a minha opção foi esta, e é somente essa, e é lá que eu vou terminar meus dias, é tão somente porque eu não me sinto, em absoluto, constrangido em nenhum momento, quando tenho provas, quando o processo permite, pedir a condenação de quem ali esteja. Como também não tenho problema nenhum de pedir absolvição quando essas provas não existem. Eu procuro ser promotor de justiça. Eu tirei e nunca tive essa ideia de ser promotor de acusação. Eu faço a minha parte na sociedade como o papel do advogado é preponderante, é fundamental. Sem o respeito a essas garantias que existem do processo, do devido processo legal. A garantia no tribunal do júri da plenitude da defesa. Plenitude não tem que ser ampla, não, ela tem que ser plena. Mas no mesmo inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal, está lá, na letra C, a soberania do tribunal do júri. E aí eu entro agora no segundo aspecto que eu quero abordar. E eu estou trazendo isso aqui para reflexão. Eu tenho naturalmente minha posição firmada, mas eu vou trazer para reflexão aqui. E nada melhor do que exemplos claros dentro do dia a dia, para que a gente entenda por que é que muitas vezes, e a gente vai ver aqui agora, já, pessoas que há 1 ano e meio atrás defendia uma linha de raciocínio, e as pessoas mudam, concordo plenamente, mas não pode ser de acordo com a conveniência, como a gente vai ver, não. Não é por aí, não. Pois bem, seguindo nessa linha de raciocínio, eu trago casos aqui que me deixaram estarrecidos, não o resultado em si, porque quando eu não concordo com o resultado, eu tenho a via legal da apelação, eu vou para o tribunal, nunca tive um sentimento de raiva de quem quer que esteja sentado ali no tribunal do júri, porque é como disse Zanoni aqui, qualquer um de nós um dia pode estar sentado ali, ninguém se acha melhor do que ninguém e achar que um dia, muito bem explicado pelo professor Raimundo Palmeira aqui, os motivos e as razões que podem levar. Mas talvez tenha sido exatamente, eu até conversava com o professor Raimundo ali, Raimundo Palmeira, a identidade que eu tive de linha de raciocínio com ele, até porque a nossa formação acadêmica foi a mesma. Eu, antes de fazer direito, eu me formei em psicologia. Depois é que eu fiz direito. Isso me ajuda profundamente e eu leio. E aí nos identificamos numa outra coisa, o processo dos canibais, o promotor do caso fui eu. Fui eu o promotor do caso, aqui em Recife. Em Olinda, quem foi a promotora do caso foi a Eliane Gaia, que vai falar logo após. E nós tivemos, Eliane, porque eu acho que você não chegou a ponto de ouvir a explanação do doutor Raimundo Palmeira, e a conclusão que ele chegou, com o conhecimento que ele tem e mostrou aqui, sobrando, é exatamente aquilo. O Jorge Beltrão, ele tem aquilo, aquele ali de louco, não tem nada, absolutamente. Mas ali não foi um feminicídio. Eu quero apenas voltar para o caso do feminicídio e perguntar e deixar para a reflexão de vocês o seguinte, sem citar nomes naturalmente. Recente, não tem 3 meses, um sujeito matou a esposa numa cidade aqui a 480 quilômetros daqui, com 11 brutais peixeiradas na frente dos 5 filhos do casal, o mais velho tinha 14 anos de idade, submetido a júri, na comarca, em que pese o colega do Ministério Público haver pedido desaforamento. Inexplicavelmente, Sua Excelência, presidente do processo, não suspendeu a sessão marcada, eu não teria feito o júri, eu teria me retirado, o colega inventou de fazer, e o sujeito numa cidade de 18 mil habitantes, este homem foi absolvido. Em que pese ser réu confesso, em que pese os filhos terem sido ouvidos e tudo. Pois bem, o colega promotor não se conformou, recorreu, só que 15 dias antes do júri, eu não sei porquê, o juiz lá da cidade colocou em liberdade esse cidadão. Não, terminou a instrução, foi entendimento do juiz, tá certo?
Julgado, absolvido. O Ministério Público recorre, ele vem aqui, terceiro tribunal do júri, eu estava tirando as férias do colega Rochelas, me cai esse processo na mão, o sujeito vai a julgamento, e o conselho de sentença daqui o condena, o juiz o condena a 18 anos, e ele sai, se levanta e vai embora para casa. É justo? É justo. Pode ser legal, mas é justo. Essa reflexão. Aí me vem, se levanta, a questão da prisão no tribunal do júri, depois da primeira e da segunda instância. Eu quero apenas discutir, trazer para vocês aqui. Eu aproveitei muito bem aquilo que foi dito aqui, inteligentemente, para o doutor Raimundo. Me impressionou muito a exposição dele. Quando, corretamente, e o advogado tem que fazer isso mesmo, levantem todas aquelas teses que venham, todas elas. É legal, é justo, o sujeito tem o direito de se defender. Inclusive, quando nada mais restar, peçam clemência. Mas peraí, vamos devagar. Vamos devagar porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. E aí estamos nós, do Ministério Público, a besta fera em forma de gente. Estão querendo tirar meu alerquezinho, não vão não. Espero que não. Mas vem, brincadeira, claro. Vem, clemência. Tá bom. Brilhante, brilhante, brilhante. Não vou citar nomes. Oh, agora eu vou dizer o nome. Mirela, pronto. Defensora pública que me honra muito em fazer júri com Mirela 2, 3 vezes por semana. Falei porque falaram o seu nome, viu, Mirela? Não ia falar. Parabéns a você. Brilhantemente levantou clemência. Não tinha. E fez de uma forma super inteligente, dentro da lei. Não estou dizendo que foi proposital. Agora, aqui foi muita coincidência. A mulher do cara. Porque júri de pobre é o seguinte: só vai o promotor, o juiz, o advogado, não, o defensor público, os 7 jurados, que são quase que obrigados, e o réu, se quiser vir. Só está lá. Nesse dia, senta-se na primeira banca uma senhora com uma barriga, que eu digo, menino, essa mulher vai ter menino daqui para terminar o primeiro tempo. Inteligentemente, corretamente, honestamente. E qual vai ser a situação dessa criança que vai nascer? Aí me veio, eu digo, e o que vai ser dos outros 3 filhos da mulher que ele matou com não sei quantas facadas? Não adiantou. Com o brilhantismo, a inteligência e o jeito carinhoso e a competência profissional, o cara foi absolvido. A clemência houve. Mas eu espero que essa questão de não se permitir recurso com relação à clemência, tá certo, o jurado está corretíssimo, o colega quando disse aqui, o jurado não precisa justificar voto, não tem que dizer absolutamente o que fez ou o que não fez. Porque votou assim ou porque votou assado. Eu só espero que não seja a clemência que houve na minha terra em São José do Egito há 6 ou 7 anos atrás. Quando um bando de assaltantes entraram em Santa Terezinha, uma cidade a 20 quilômetros de São José do Egito, metralharam um cidadão lá, um policial, roubaram a metralhadora dele, aproveitaram e roubaram, levaram a metralhadora, já que por uma briga entre eles, esse rapaz havia prendido esses homens lá para o lado de Teixeira ou Patos, e por falta de qualquer argumento. Já agora, recente, já depois da vigência da clemência, e o advogado inteligentemente, competentemente, pediu clemência para aqueles 5 homens. E a Sociedade de São José do Egito deu clemência. Aí o promotor disse, ainda é possível recorrer. O promotor foi e recorreu. Sabe qual foi a clemência? 2 dias antes, 48 horas antes do júri, toda a quadrilha que se escondia em Patos, em Souza, em Campina Grande, se juntou, ocupou a cidade de São José do Egito. E os 25 jurados ficaram com as casas sitiadas sob a mira de armas. Ai do jurado! E não queriam saber que não absolvesse aquele grupo. Ô clemência linda!
na mira da bala. Aí foi clemência, agora não cabe mais recurso. Que é isso? Clemência desse jeito? Vale não, quero não. Assim, cada caso é um caso, é verdade. Mas efetivamente, a gente precisa repensar muita coisa nesse país. Eu vou ver se acerto aqui botar o posicionamento de um cidadão que hoje preside. Me ajuda aqui, André, por favor. Que hoje preside o Supremo Tribunal Federal, que há um ano, eu queria, por gentileza, ver aqui a entrevista do ministro Dias Toffoli, né? Não faz 2 anos, sobre prisão em segunda instância, sobre principalmente essas questões no Tribunal do Júri. Pode botar, por gentileza. Sua Excelência, 2 minutos apenas. Eu só tenho 4 minutos. A reação do meio jurídico ao posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há 2 anos atrás, eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevam, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir, porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque havendo já os juízos ordinários que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que originariamente o Supremo tem que julgar, que são os casos chamados de autoridades com foro de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Pois bem, mas nos casos normais, o que ocorre? Um juiz na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem? Se aquilo ocorreu dentro da legalidade. E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então, a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal, depois de já passar pela instância do Superior de Justiça, depois de já passar por um tribunal local e de um juiz de primeira instância. Então, nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países no mundo que mais garante ampla defesa, até porque nós passamos por 2 períodos de governos autoritários, que foi o período Getúlio Vargas do Estado Novo de 1937 a 1945 e depois o governo militar de 1964 a 1985. Com isso, a Constituição de 88 criou mecanismos enormes de proteção à defesa do cidadão. E nós temos isso e o Judiciário sempre está aberto à decisão. Eu mesmo recebo em torno de 10 a 15 habeas corpus por dia em meu gabinete para análise. Se identifica-se ali uma ilegalidade, nós decretamos essa ilegalidade. Mas a verdade é que 90% dos casos, e muito mais do que isso, são casos que ocorrem dentro da normalidade. Alguém mudou de opinião, garanto que não fui eu. Pois bem, sem querer, em absoluto desrespeitar, é o ministro da Suprema Corte, que merece todo o respeito, toda a consideração, como todos os outros ministros. Agora, eu pergunto, não permitir, e aí é para uma reflexão, não se levar como se não se levou o sujeito lá de Mirandiba, que deu 11 facadas na mulher e foi absolvido, porque eu pensei que só era na minha terra que um homem só tinha tido, ou tinha feito 52 filhos. São José do Egito, os Valadares tem 52 filhos com 7 mulheres. Lá nessa cidade o sujeito tem 82 filhos com um tal.
numa cidade de 17 mil habitantes, com 82 filhos, com o presidente da Câmara é filho, os 3 vereadores são filhos, não sei quem lá é filho, e o sujeito vai à júri, é absolvido, se recorre, o tribunal decide que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, vem para cá, a gente consegue uma condenação, o sujeito é condenado a 18 anos, leve, livre e solto, vai embora para casa. E os 6 filhos vão ficar onde? Calma, né? Vamos repensar, isso é para reflexão. Eu estou falando de tribunal de júri, onde nenhum tribunal superior, nenhum tribunal que não seja o conselho de sentença pode modificar aquela decisão. Condenou, está condenado, absolveu, está absolvido. Pode, no máximo, mandar um novo julgamento. Para desfazer a decisão do conselho de sentença, não pode. Sua Excelência, o presidente, o colegiado do TJ, do STJ, do Supremo, não vai poder mudar a decisão do conselho de sentença. E eu vi que o tempo já se esgotou, quero dizer, parafraseando não, dizer ao doutor Assad, me parece que precisou almoçar. Já foi embora. Eu fiz um levantamento estatístico, eu peço apenas 2 minutos para mostrar aqui. Os dados estatísticos num colegiado, e os questionamentos são muito poucos, aqui não tem nada a ver, eu apenas fiz a questão de mostrar como é a primeira vara do júri, segunda vara, terceira e quarta vara dos júris, aqui predominantemente feminino conselho de sentença. Não quero aqui dizer que as decisões foram tomadas por isso, por aquilo. Entenderam que a clemência devia existir e assim decidiram, eu recorri quando achei que devia recorrer. Eu só quero finalizar com 2 coisas. Foi dito aqui, é verdade. As famílias dos presos, dos réus, dos acusados, choram no ombro da defesa. A família de quem morreu, os 6 filhos de Aurielepe, os 4 filhos dessa moça aqui na Praia do Pina, na Brasília Teimosa, que levou uma brutal peixeirada, segundo palavras do réu, no vão dela que varou até o coração, porque esperando que ele chegasse da maré às 5h30 da manhã, foi pedir dinheiro que ele pagasse a pensão dos filhos, o que recebeu foi uma brutal peixeirada de cima para baixo, que a matou na hora. Esses filhos dela, os filhos da de Mirandiba, os filhos de todas essas, choram aqui. Choram aqui. Essa balança Temis, ela tem, a deusa Temis tem uma balança com 2 pratos. Não é para pesar só de um lado não, nem só do outro não. Então as lágrimas que as famílias de quem está preso derramam no ombro da defesa, as lágrimas das famílias que tiveram seus filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, familiares, queridos, assassinados brutalmente, choram aqui no ombro do Ministério Público quando vão lá, fazendo do tribunal do júri a última trincheira da esperança de que se faça justiça, mandando esses homicidas, feminicidas para as cadeias. É assim que se faz justiça. É ponderando, é fazendo essa exata mediação, sem extremos, nem aquilo acolá. E quem tiver, e qualquer um de nós um dia pode ter tido um estouro emocionalmente, um desequilíbrio, eu vou terminar como terminou o professor Raimundo Palmeira. Ronaldo Cunha Lima, grande criminalista paraibano, grande advogado criminalista, fez a besteira de se meter na política, mas foi governador, senador da República. Ronaldo, num dos seus tantos namoros e de tantos casos que teve, uma vez, quando ia perdendo a paciência, ele disse e terminou dizendo assim: é bem melhor, esse poema vai para todos nós homens, que algum dia pensamos ou que já tenhamos feito ou que pensemos em fazer mais para frente. É melhor fazer como Raimundo ou como Ronaldo Cunha Lima disse. É bem melhor a gente não se ver.
A distância elimina cicatrizes do amor que morre, mas que tem raízes que com o tempo também irão morrer. O melhor que se faz é entender que distantes seremos mais felizes. Eu nunca saberei o que tu dizes, e o que eu digo jamais irás saber. Bem mais tarde, quem sabe eu já velhinho, a gente se encontre nas curvas do caminho, repleto de esperanças que eu guardei, e eu possa, sem mágoa e sem desgosto, presentear-te com um beijo no teu rosto, dizendo bem baixinho, eu já te amei. É assim que a gente deve fazer. É assim que o homem deve fazer. Gente, muito obrigado. E como eu sou de São José do Egito e lá da terra da poesia, eu digo uma quadrazinha para encerrar, dizendo o seguinte: por aqui vou terminando esta minha cantoria, vou voltar não sei quando. Adeus, até outro dia. Obrigado.